O que você tem feito? O que eu tenho feito? Da minha sabedoria, da sua sabedoria, você tem sido inteligente para que Deus te honre lá fora, para que as pessoas te respeitem aqui dentro? É para pensar mesmo. Eu preciso ser respeitado dentro para Deus me honrar lá fora. Tanto Davi quanto José permaneceram íntegros no caráter e em suas responsabilidades, independentemente dos desafios, das perseguições e afrontas que eles enfrentaram dentro dos seus termos. Eles permaneceram e Deus honrou. Davi, diante daquele gigante Golias, depois ele matou outros gigantes, Deus honrou Davi, enquanto Davi estava na direção de Deus, dentro da pauta de Deus, Deus estava honrando Davi diante de todo aquele Israel. Saiba que Deus quer honrar você diante dessa cidade, Deus quer honrar você na sua família, Deus quer que você seja respeitado aonde você estiver. Agora, Deus só faz isso para quem tem sabedoria e para quem usa inteligência. Há um termo que dizem assim: fulano tem uma inteligência burra. Por quê? Porque ele faz tudo certo na hora errada, da forma errada, o contrário. Eu preciso ter sabedoria, mas eu preciso ter e usar a minha inteligência. E Deus me dá. Se eu não tenho, posso pedir. A Bíblia diz assim: adquire, pois, a sabedoria e a inteligência. Pensa como nós temos nos comportado no aspecto do caráter, dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades, mediante os desafios, perseguições e afrontas que temos enfrentado dentro dos nossos termos familiares. A gente vê que Davi enfrentou, mas existem muitos desafios dentro de casa, no trabalho, existem muitos desafios, gente. Mas se eu não tiver inteligência, mesmo sabendo de tudo, eu não consigo resolver o problema. Eu não consigo uma saída, uma solução. Porque Deus, Ele quer dar a você sabedoria e inteligência. Saiba que Deus somente nos honrará fora dos termos, a nossa casa, nosso trabalho, à medida que respeitarmos e sermos respeitados dentro dos nossos termos. Por essa razão, precisamos buscar para receber de Deus, através da sua palavra, a sabedoria e a inteligência. Quanto mais eu conheço de Deus através da sua palavra, mais eu me torno sábio e inteligente. Porque Ele é dele, vem dele. Saiba que a sabedoria terrena deve em realidade ser atribuída a Deus como seu autor também. As pessoas que construíram o tabernáculo e todos os seus utensílios receberam toda a sua habilidade vinda de Deus, está escrito. Êxodo capítulo 36, fala assim, versículo 1, versículo 2, assim trabalharam Bezalel, Eliabe e todo homem hábil a quem os
Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Eliabe e a todo homem hábil, cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração os impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Você está disposto a fazer a obra de Deus? Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar sabedoria, mas você precisa buscar de Deus. Não se apegue só à sua inteligência, mas peça a inteligência vinda de Deus, sabedoria que vem vinda de Deus, para você não viver uma vida embaraçada. Mesmo você tendo as suas razões, você vive uma vida embaraçada. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos precipitados nas nossas decisões, nós somos precipitados nas nossas escolhas. Sabe por que falta isso? Falta inteligência. Saiba que mesmo aqueles que se movem numa esfera que supostamente acham ter a sua própria capacidade, todavia, eles não podem ser mais hábeis em seu trabalho se não forem instruídos pelo próprio Deus. Eu não sei qual é a sua graduação de conhecimento, de entendimento profissional, mas saiba, se você estiver ligado com Deus, Deus te dá uma inteligência sobrenatural e as pessoas vão se surpreender pelo seu desempenho, pela sua eficiência, pela sua excelência. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é honrar os seus filhos aqui na terra. Mas eu preciso buscar isso. Isaías capítulo 28, versículo 23 diz assim: inclinai os ouvidos, ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Olha o que ele pergunta: porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada, ou no devido lugar, ou se espelta na margem? Pois o Senhor assim instrui devidamente e ensina. Sabe por quê, irmãos? Para quem conhece interior, campo, não é jogar lá, você tem que preparar a terra, não é tudo a mesma coisa. O feijão você deixa lá, ele cresce logo. Mas lá, meu sogro está lá preparando lá para plantar milho. Olha que ele está fazendo uma série de coisas, está preparando. Deus está dando inteligência, gente. As coisas não acontecem porque eu quero. Deus me dá todo o conhecimento para eu saber lidar com a terra. Isso vem de Deus. Olha só, acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar em cima dela a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. A gente acha que a sabedoria que vem de Deus e a inteligência que vem dele é só para a gente lidar com as coisas espirituais, e não é, gente. Não é. É com tudo. Família, trabalho, escola, tudo. Deus nos dá essa sabedoria, quer nos dar essa sabedoria, essa inteligência, para eu saber lidar, para eu saber viver nesse mundo. Os desafios, enfrentar esses desafios. Mas eu preciso usar a minha inteligência para eu não me embaraçar no meu caminho, nas minhas decisões, nas minhas escolhas.
O Espírito de Deus, cujo ofício é o de comunicá-la aos homens, é chamado de Espírito de Deus, é chamado de Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de poder, o Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Isaías 11:2 fala sobre isso, diz assim: repousará sobre ele, Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor no Senhor. Saiba que é esse Espírito que nós somos direcionados para que se abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ser guiados em toda a verdade. É por o Espírito do Senhor. Quando eu tenho o Espírito Santo, quando eu dou liberdade para Ele mover dentro da minha vida, através da palavra de Deus, Ele me dá o que Ele tem, Ele me reveste de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. E aí faz a diferença. Saiba que é esse Espírito que nós temos, que somos direcionados. João capítulo 16, versículo 13 disse, olha só o que Jesus disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele estava falando sobre outro Consolador, sobre aquele que veio. Ele não estava falando dele mesmo. Saiba que o Espírito Santo é porta-voz de Deus. Ele fala, Jesus disse, Ele não vai falar de si mesmo, mas Ele vai falar de tudo que Ele ouviu. Deus é o Deus de todas as coisas. Deus age, Deus fala, e é através do Espírito Santo para nos falar, para transmitir. Ele não fala dele mesmo, Ele fala de Deus, vinda de Deus. Saiba que é apenas pela unção derivada dele que poderemos obter discernimento espiritual. É interessante saber que a sabedoria espiritual, ela está ainda mais longe do alcance da nossa mera razão, porque se trata do conhecimento sobre as coisas que nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, e que somente podem ser reveladas pelo Espírito de Deus. Eu gostaria que você e eu procurássemos adquirir sabedoria, mas também inteligência. Uma sabedoria sem inteligência, você não tem resultados. Você já viu aquela pessoa, puxa vida, eu sei de todas as coisas, vai dando tudo errado. Sabe por quê? Porque você não sabe usar o que Deus te revelou, que Deus te deu. A sabedoria, ela não está sendo usada como deveria, porque falta inteligência. E se falta inteligência, Ele dá. Sabedoria e inteligência. Eu tenho que saber lidar com todas as coisas. Volta a falar para a gente fechar, para a gente cantar uma canção. O que Deus dá, sabedoria e inteligência,
não é simplesmente para as coisas ou somente para as coisas espirituais, mas principalmente para as coisas materiais. Sabe por quê? Para que eu não possa me prender aos cuidados dessa vida, eu tenho que ter inteligência. Eu falei, não posso ficar preso a isso. Deus me dá essa inteligência, Deus me dá essa sabedoria, para que eu não possa ser engodado, influenciado pelas ofertas do mundo. Por isso Ele me dá a sabedoria e a inteligência para agir nesse mundo. Por isso que Ele fala que nós somos a luz do mundo, para iluminar aqueles que estão nas trevas. Isso é a luz de Deus, que engloba sabedoria e inteligência. E é pelo Espírito do Senhor. É pelo Espírito do Senhor que nós teremos essa inteligência. E aí a gente começa a viver uma vida diferente. A gente não vive a gente às vezes fica vivendo, será que vai dar certo? Não sei, vamos lá. Vamos, busca a sabedoria de Deus, busca a inteligência de Deus. Por exemplo, você está sentindo algum problema? O que você tem? Eu estou com uma dor aqui, mas isso aí passa. Passa mesmo? Você já procurou saber o porquê que você tem dor aí? Seja inteligente aí, busque recurso, porque depois é muito tarde. Eu trabalho nessa área de doenças psicossomáticas, 3 pessoas contraindo enfermidades que elas não têm cura. Enfermidades incuráveis, só o milagre da parte de Deus. Ou se a pessoa, ela mudar a sua forma de agir com aquilo que ela guarda. Então, busque sabedoria, busque entendimento, busque inteligência, porque esse mundo, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele é astuto. E se ele perceber que você não é inteligente, ele te derruba com as próprias palavras. E a palavra de Deus. Olha o que ele tentou Jesus. Ele não tentou Jesus fazendo medo nele. Ele tentou Jesus usando a palavra de Deus, porque ele conhece. E tem muita gente sendo enganada porque é a palavra de Deus, mas é uma ação diabólica que usa a palavra de Deus. Eu tenho que ter inteligência, eu tenho que ter sabedoria, porque senão eu sou enganado. E aí eu posso sofrer uma cachapante derrota. E o nome do Senhor precisa ser glorificado. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento tão precioso que nós aqui estivemos. Obrigado pela semana que findou, por essa semana que vai se iniciar. Nos dê, Senhor, a sabedoria necessária, o entendimento necessário para os enfrentamentos dos desafios que estão diante de cada um de nós. Possamos ter a nossa alma refrigerada pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu amor. Em tudo te somos agradecidos pelo precioso nome de Jesus.